Estamos falando do mês da família e o tema central deste mês da igreja é Famílias Santas, Igreja Santa. E é interessante a gente pensar nessa terminologia, na palavra santo ou santidade, porque a origem, o original desta palavra, a raiz desta palavra, no seu original, que nós traduzimos como santidade, tem a ver também com sanidade, tem a ver com saúde. Então, eu poderia aqui usar, de uma colocação diferenciada, dizer que famílias saudáveis produzem uma igreja saudável. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria conversar com vocês, na realidade. Trago notícias boas, Caleb está crescendo, não para de comer todo dia, toda hora. Isso, hoje nós passamos lá para ver, né? Agora, como avós recentes corujas, né? Estivemos lá. Ele já está habilitado, hoje já ganhou um carrinho, então agora já pode dirigir, né? Por aí afora, né? É isso aí. Salmo 128, vamos começar por ali. Eu queria conversar um pouco com vocês. Não vai dar tempo de eu tratar todo esse assunto, é um assunto bastante extenso, e numa outra oportunidade eu volto nesse assunto, tá bom? Mas eu queria redescobrir alguns valores, e em especial eu gostaria de focar na mesa hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Começando ali no Salmo 128, diz assim: aquele que teme, ou melhor, bem-aventurado ou feliz, todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho de suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher, será como videira frutífera no interior da sua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião, o Senhor te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Eu posso dizer que já com esse salmo se cumpriu na vida da Carla e da minha. Nós já vimos os filhos das nossas filhas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pensar então um pouquinho sobre essa ideia da mesa, não no sentido apenas de um instrumento físico, mas eu gostaria de pensar um pouquinho sobre o lugar onde a gente se ajunta, né? Eu tenho visto alguns hábitos em nossas casas, em nossas culturas, nas nossas tradições familiares, e eu queria então partilhar um pouquinho com você, se me ajudarem ali, aí. Essa é uma figura bastante emblemática, ali está um casal, seus filhos e seus netos. Eu acredito que isso é uma tarde de domingo ou uma tarde de sábado, onde todo mundo está feliz, né? Ali tem frutas naquela mesa, tem pão, pão eu gosto demais, por sinal, devo evitar, mas não consigo, e suco de laranja, coisa boa suco de laranja, né? Eu não sei se você gosta, natural e com gelo, mas é uma delícia isso. Então, há um momento em que a gente gosta de estar junto. Eu estou optando por essa palavra mesa para dar essa ideia, ok? Porque eu sei que culturalmente algumas casas já aboliram a ideia da mesa, né? Das refeições à mesa, né? Como era no passado, né? E aí se não fosse para a mesa, né? O chinelo comia do quarto até onde estava a gente e a gente ia rapidinho para a mesa. Sobre a importância das tradições. Então, 5 benefícios a respeito da tradição, de termos tradição em família. Primeiro é compreender quem somos. Eu acredito que isso nós precisamos enfatizar. Temos perdido essa ideia. As pessoas estão sem identidade. As pessoas não sabem mais quem são. Essa é a verdade. E a família, ela tem uma responsabilidade absurdamente grande. Nós temos isso enquanto família de falar quem somos, né? É interessante, meu neto, ele usa no kimono dele que ele é o Lemes. Ele faz questão de usar a nomenclatura como sobrenome nosso. Ele carrega isso como um bem, como um patrimônio. Eu acho isso bacana. Não impomos isso nele, de forma nenhuma. Mas ele se identificou por causa das tradições da nossa família. Da forma que Carla e eu criamos a mãe dele e como a mãe dele criou ele. Então, isso é legal, vai se passando. Então, quando nós pensamos em tradição, a tradição é importante porque ela nos leva a compreender quem de fato somos. E é bacana isso, né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui em 99, havia algumas definições bem claras das famílias patrimoniais da PIB de Suzano. Era bacana isso, a gente via com muita clareza quem era quem.
Hoje, assim, a gente já viu que misturou muito, né? Já está bastante misturado, né? É legal isso. Mas é interessante a identificação lá, quem somos. Uma outra característica importante, uma tradição importante, ela reforça a conexão. É por meio da tradição familiar que nós temos um reforço na construção, na conexão da família. E isso perpetua, né? Vou dar um exemplo simples. Desde quando as meninas eram meninas, lá em casa, a gente, quando tinha oportunidade, levava o colchão, um dos colchões das camas, geralmente era de solteiro. A gente levava para a sala, deitava no colchão, com a família toda, para assistir filme. Isso virou uma tradição. Hoje, Caroline faz a mesma coisa com os filhos dela. É interessante isso, como passa, conexão. Uma outra dica também legal a respeito do benefício de tradição é que, por meio das tradições, proporcionamos um senso de integração. Parte de, sou parte de. É muito legal isso, fazer parte de algo. Isso é tão bacana, porque quando eu estou construindo esse ambiente de saúde, que é a família, se a família é saudável, e nosso objetivo é termos famílias saudáveis para termos uma igreja saudável, o ambiente, então, da igreja, como hoje, né, no piquenique anual, lá em 99 era no dia 1º de maio fazia isso, né? Mas é interessante, a igreja a gente ia lá no Sete Cruzes, lembra? Quem é do tempo dos Sete Cruzes aqui? 6 cruzes, isso, 5. Nós íamos lá, né, Samuca? Era lá no Sete Cruzes, né? E era muito legal isso. Então, isso integra, isso dá aquela ideia de fazer parte de. Isso é muito importante. Se eu, como família, faço parte de uma família, a minha família está na igreja e nós somos compostos de família, então nós fazemos parte de. Isso é integralidade. Isso é fazer parte de um todo, é muito legal. Tá? Eu poderia discorrer sobre cada tema aqui, mas eu estou simplesmente passando para que vocês tenham um conceito. Ainda vou falar sobre a renovação da energia emocional, que é um outro benefício da tradição familiar. Quando um está para baixo, o outro chega ali e faz uma brincadeira. Já aconteceu isso? Muitas vezes as pessoas ficam, eu sou eu, né? Eu sou Dacio único, não tem outro no mundo, a não ser meu pai, que também chama Dacio, mas ele é o Daciozão, eu sou o Daciozinho. Então, assim, somos diferentes, né? Mas é interessante que quando o ar está pesado em casa, alguém de repente quebra aquele ar pesado com uma brincadeira. Acontece isso lá na casa de vocês, não? E aí quem está bravo fica mais bravo ainda? Não é? A gente entra com uma piada, com uma colocação assim, diferente, aí de repente aquele ar que está pesado quebra. Isso tem a ver com a renovação da energia. E um último aspecto da tradição da família é que nutre a nossa consciência coletiva. Eu digo isso porque nós estamos perdidos isso na sociedade moderna, não tenho dúvida nenhuma. Cada dia que passa eu estou mais convencido que nós estamos indo, há alguns anos atrás, dizer que a gente estava encostando na beirada do barranco. Hoje nós estamos com os 2 pezinhos assim no ar, e se alguém der um totozinho nas costas da gente, cai toda a sociedade brasileira barranco abaixo. Nós estamos vivendo isso, né? As pessoas não estão se importando mais com ninguém, as pessoas vilipendiam umas das outras, as pessoas invadem direitos umas das outras, as pessoas são cruéis umas com as outras, e a gente vê essa sociedade. E cabe a nós, gente, cabe a nós, como igreja, como pessoas salvas pelo sangue de Jesus, fazer com que este tempo nosso, a nossa geração, seja um pouco menos impactada com toda essa postura algoz que a sociedade está vivenciando. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas crises que as famílias passam por desvalorizar a mesa. Como eu disse, mesa nesse sentido de estar junto. Tudo bem para vocês? Ok? Porque eu sei que não é hábito. Na minha casa mesmo, a gente tem uma mesa na sala de jantar e a gente não usa. Não é isso? A gente só usa quando vai pessoas nos visitar, a gente senta na mesa. Porque hoje é eu e Carla, então a gente quer ficar pertinho, a gente fica no sofá, né? A gente toma as nossas refeições juntos no sofá, tá bom? Então, quando eu penso em mesa, eu estou falando daquele ambiente onde você pode conversar, onde há interação. Alguns dados bacanas de pesquisa que eu quero deixar aqui. Na Inglaterra, as lojas de imóveis têm aumentado a venda de mesas de escritório em 40% no último ano. Olha que coisa interessante. Enquanto a venda de mesas de jantar caiu 8% no último ano. São dados estatísticos, é bacana isso daqui. 25% das famílias na Inglaterra não possuem mesas de jantar em suas casas.
Olha que coisa interessante. No Brasil, vamos trazer para cá, para a gente fazer a nossa lição de casa, 40% das famílias não tomam refeições junto à mesa. 40% da população brasileira não tem o hábito de tomar refeições à mesa. Olha só. Multiplica isso pela nossa população, você vê a quantidade de pessoas que não têm esse hábito. 70% das famílias brasileiras fazem as suas refeições com celulares ligados. Chocante, né? 70%. Pesquisas que foram realizadas pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, apontaram que crianças de várias etnias que têm o hábito de estarem conjuntamente com seus pais para tomarem as refeições, para interagirem, têm pouco envolvimento com drogas e bebidas, em comparação com crianças cujos pais não tinham este hábito. Uma outra pesquisa interessante que eu tomei conhecimento é que, pela Universidade de Illinois, apontou que as crianças que jantam ou têm momentos junto com seus pais à mesa, momento de comunhão, de interação, têm um melhor vocabulário em relação às crianças que não têm este hábito em família. Olha que coisa interessante. Até a questão do vocabulário, da quantidade de palavras, mexe com essa disposição. Também foi descoberto, por meio de pesquisas, que casais que têm este hábito têm muito maior satisfação em continuar casados. Bacana isso também. Não é? Isso daqui passa a ser algo legal no sentido de perpetuação do casamento. Por sinal, uma das coisas que nós temos perdido no nosso país. A cada 5 casamentos no nosso país, 4 terminam nos 5 primeiros anos de casamento em divórcio. São estatísticas, é só buscar, isso são informações abertas, estão aí, é só procurar, você vai ver que é horrível o que a gente está vivendo. Também outra pesquisa foi feita, eu achei bacana essa, que o hábito de estar juntos em família melhora a saúde das crianças, saúde física, eu achei bacana isso. É legal ver isso, as crianças se sentem bem, então as reações químicas, no sentido da satisfação, da alegria, da completude, estão presentes quando a família está junto. A mesa, então, é um lugar extraordinário. Aqui eu tinha dado esses dados. A mesa é um lugar extraordinário e por isso que o adversário das nossas almas trabalha incessantemente para destruir este lugar de encontro. Tá? Volto a dizer, mesa não é o fato físico, que é legal, seria bom se a gente tivesse, né? Mas hoje existem horários distintos, mas a gente precisa arrumar um tempo. Achei muito bonitinho, Carla mudou os móveis lá de casa e ela colocou o sofá de 2 lugares na frente do de 3 lugares. E aí eu cheguei em casa, vi aquilo, falei, para que é? Ela falou, para a gente ficar olhando um ao outro assim, ficar legal, né? Falei, que legal, é isso aí. Então agora a gente senta para ficar olhando assim. São 2 em casa agora, né? 2 e 2 cachorros, olha só. 2 seres humanos e 2 cachorros, tá bom? É assim que a gente tem vivido. Na classe da melhor idade, eu já falei um pouquinho, outro dia, a respeito do Salmo 23. Abre sua Bíblia lá, se você tiver com a Bíblia aí. Eu só vou deixar um verso do Salmo 23, e aí eu vou entrar a respeito propriamente desse assunto, que eu quero aproveitar o máximo do nosso tempo, tá, Gil? Vamos tentar aqui, vou cotizar o máximo, eu vou deixar algumas coisas para um futuro próximo, né? Até a volta de Jesus, mas depois eu continuo falando. Mas o Salmo 23, Davi começa dizendo o seguinte: por ter o Senhor como meu pastor, não terei necessidade de nada. É isso que ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele diz que o próprio pastor dele faz ele deitar em pastos verdejantes e guia a ele de forma mansa e tranquila pelas águas que refrigeram. Estas águas que refrigeram a alma dele, e por meio da direção deste pastor, ele é guiado pelas veredas da justiça por amor do nome do Senhor. E aí ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí o versículo 5 diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu já falei isso na classe da melhor idade, volto a falar aqui a vocês como um todo. Esse salmo foi escrito depois da unção que Davi recebeu como rei de Israel. Davi é o filho bastardo, é o filho da outra, ele não é referência para Jessé,
Isso é tão verdade que quando passa aquele mundaréu de filho na frente de Samuel, Samuel quer ungir, porque havia uma ordem de Deus para ele ungir o próximo rei de Israel, e não é ninguém. E aí Samuel chega a dizer para Jessé, tem mais algum? E Jessé, de uma maneira tão absurdamente desprovida de carinho e de amor, diz assim, tem ou outro. Essa palavra no hebraico é muito interessante, é aquele que não faz parte, aquele que é de longe. E aí, então, Samuel dá uma ordem muito interessante, diz assim, ninguém vai sentar, ninguém vai comer nada, não tem jantar hoje nessa casa, enquanto o outro não chegar. E aí vem o outro, e aí Deus diz para Samuel, é esse. E aí ele unge, porque os irmãos, os meio-irmãos de Davi, quer ver qualquer coisa menos Davi. Ele não é bem-vindo na casa do pai. Ele não é acolhido na casa do pai, ele não tem referências na casa do pai, ele não tem aquilo que é muito importante na concepção de família, se sentir pertencente a. Não é? É tão bom quando a gente se sente pertencente a. Eu sou desta casa. Não é? É tão bom a gente ser a gente, porque na casa da gente, a gente é a gente, é ou não é? Aqui a gente está todo mundo ajeitadinho, todo mundo bonitinho, não é assim? Mas em casa a gente não é nada disso, não é verdade? É chinelão, né? Tira a meia, larga na sala, não é assim? Em cima do tapete, né? A roupa que troca fica em cima da cama, né? É assim que fica as nossas casas. Por quê? Porque a gente está em casa. A gente se sente à vontade. Davi não se sente à vontade. E é neste momento que nasce esse salmo, Salmo 23. Depois de todo esse episódio na vida de Davi, ele diz assim, és tu, meu pastor, que preparou para mim uma mesa na presença dos meus algozes. Essa é a palavra no original. É aqueles que me perturbam, é aqueles que me incomodam, é aqueles que me tiram a paz. Esses, quem são esses? Os meus irmãos, meus meio-irmãos. Mesa é importante. Vamos lá então. Eu queria tratar aqui com você de alguns... A mesa, para mim, é um lugar, em primeiro lugar, de comunhão. Quando a gente perde essa referência, que a casa da gente, esse ajuntamento de família, né? A gente esvazia isso, quando a gente não leva em consideração isso, quando a gente não se importa com isso, quando a gente não leva a sério isso, quando a gente não está nem aí, né? Eu tenho visto muitos lares em nosso país que parecem mais albergues do que lares. É um tal de entra e sai, cada um não dá satisfação, ninguém fala nada, ninguém fala onde vai, quando volta, que hora volta, se volta. Está virando uma balbúrdia tudo isso. Né? Por quê? Porque estamos perdendo a essência do lar, da mesa, como um lugar de comunhão. Quando a mesa é esvaziada, seja por qualquer motivo, pelo celular, por televisão, por computador, por qualquer outro entretenimento, a família está num processo de enfraquecimento. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. As famílias brasileiras estão enfraquecidas, estão se decompondo, estão em falência. Isso deveria ser um alerta para a gente. E eu não vou citar aqui inúmeros casos que a gente vê todos os dias, e a mídia televisiva faz questão de quase verter isso em sangue nas suas informações. Filhos que se levantam contra pais, maridos contra mulher. Meu Deus, está um caos. Crianças pequenas revoltadas, empurrando faca em suas mães, suas progenitoras, enfim, o negócio está feio. O tempo que eu passo com a minha esposa, com os meus filhos e hoje com os meus netos, demonstra com propriedade o valor que eu dou a eles. Se são importantes, eu tenho que ter tempo. Mas, pastor, a vida está louca, está corrida. Eu trabalho muito. Sim, todos nós fazemos isso. Mas eu e você precisamos encontrar. E cada tempo é diferente. Eu não posso dar a minha agenda para você que ela não vai se encaixar. Mas eu preciso arrumar um tempo de qualidade para estar com a Carla, eu preciso ter um tempo de qualidade para estar com as minhas filhas,
Eu preciso ter um tempo de qualidade para estar com os meus genros, com os meus netos. Né? Nem que seja como hoje, sair da casa do pai, meu pai está com Alzheimer, a gente tem que dar atenção, sai de lá, corre até Santo André, de Santo André passa em Mauá, de Mauá vem para casa e de casa vem para cá. Não importa, a agenda é sua, eu tenho a minha agenda. E eu preciso encontrar, por quê? Porque essas vidas são preciosas. E precisam do meu tempo e da minha atenção. E eu preciso me desdobrar para poder dar atendimento. Por quê? Porque comunhão é o lugar que a mesa oferece. Há uma segunda lição que eu quero deixar para nós aqui. A mesa é um lugar de conexão. Sem mesa não tem conexão. Salmo 133 começa dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em conexão, em união. E esta palavra significa koinonia, que tem a ver com ligação. É interessante, o versículo 3 diz assim: como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Ou seja, bom é viver ligado, conectado. As necessidades das pessoas que fazem parte da sua família são suas. E muitas vezes a gente ignora isso. Se nós não formos famílias saudáveis, nós não seremos uma igreja saudável. Se eu não me importar com os problemas de dentro da minha família, do meu eixo familiar, do meu nicho, como eu vou me importar com o problema dos outros? Como eu vou desenvolver empatia se eu não sou capaz de estender minha mão para conectar com a minha esposa, conectar com as minhas filhas, com meus genros, com meus netos? Conexão. E hoje, gente, eu não sei de vocês, mas hoje, olha, eu tenho louvado tanto a Deus por tanta tecnologia que a gente tem, chega a ser absurda. Né? Então a gente pode falar com alguém que está do outro lado. E há 20 anos atrás a gente não podia fazer isso. Vocês lembram disso? Os irmãos mais experientes, não velhinhos, mas mais experientes, quando o celular chegou na nossa mão, que não era como chama? Não era nem a banda larga. Não, primeiro foi a BCP. Lembram da BCP? Não. Não. Aquelas que a gente usou lá na Arca de Noé. Não lembra? Isso, a discada, aquela coisa, né? Gente, hoje é um negócio maluco, né? A gente fala. Quantos benefícios hoje nós temos em mãos? Então, se conecte. Esse Salmo 133 é muito interessante porque a bênção, pelo que diz o autor aqui, a bênção e a vida, elas são condicionais à conexão. Se queremos viver bem, se queremos viver e ter a bênção de Deus sobre a vida, é necessário se conectar. Isso é tão sério que Pedro, chega um momento na sua carta que ele diz assim: olha, vamos falar para você, homem, para você, maridão. Ele diz assim: olha, não adianta, tá? Se você não souber viver de forma inteligente com a sua mulher, as suas orações são impedidas, não chegam. Olha que doidura. O cabra está orando aqui, está grunhindo aqui, mas ele é um trolho, né? Não sabe viver conectado com a mulher. E Pedro está dizendo que as nossas orações são impedidas. Não sei como você recebe uma verdade dessa. Eu me arrepio todo. Pensar que Deus não quer me ouvir por causa que eu não sei andar em harmonia com a Carla, em conexão. A gente precisa viver isso. Quando abro mão de viver conectado, eu também estou abrindo mão de andar na bênção e na vida. Segundo o Salmo 133. Uma terceira lição é que a mesa é um lugar de renovação. E essa é uma outra palavra rica demais, porque renovar significa tornar novo, dar nova aparência, recompor, revigorar, transformar, rejuvenescer. Olha que coisa legal. Isso é renovação. A mesa, então, é um lugar de renovação espiritual. É ali em que nós podemos sair com o coração transbordando.
Mas eu preciso ter tempo para isso. E nós vivemos num mundo muito apressado. Ninguém tem tempo para coisa alguma e nem para ninguém. Vamos bater um papo? Não tem mais. É interessante. Talvez porque nós não sejamos pessoas que vivam o essencialismo, né? Acho que você, se de repente está no mundo corporativo, e aí você já não está aguentando mais reuniões, né? Eu já entro em reuniões dizendo assim, quais são os pontos? Que eu não suporto uma coisa que é interminável. Então nós precisamos ter foco. E isso é muito importante. O lar precisa ter foco. Não é? É bem verdade que se nós não temos essas práticas, não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir, né? Porque a primeira reunião vai durar uns 3, 4 anos aí, né? Para poder passar, se não tem diálogo dentro de casa. Então, vai trabalhando. Podemos transferir a vida de Deus... Podemos transferir vida de Deus para os mais vazios e todos saem cheios. Essa é a ideia da renovação. Essa semana eu disse numa das nossas reuniões, as pessoas estavam lá olhando para baixo, olhando como se fosse tudo acabado. Eu falei, olha, eu me nego em olhar no copo meio vazio. Eu sempre tenho uma lógica de ver as coisas como meio cheio. Eu me nego em olhar o meio vazio. Não quero olhar meio vazio. Por quê? Porque eu posso distribuir. Se eu tenho um copo cheio, se a gente partilhar do mesmo copo, a gente pode dividir. Então, todo mundo tem um pouco. Isso é a casa, gente. Isso é lar, isso é família. Isso é estrutura familiar. De repente, neste dia, a esposa precisa do teu ouvido. Oferece a ela o teu ouvido. Ela precisa ter alguém para falar, então ouça. Você também tem, então o teu dia de falar vai chegar. Mas seja cavalheiro. Carla pede para mim que eu seja cavalheiro para ela, deixando ela aí na minha frente, para o céu. Né? E eu falo, é um negócio complicado, porque eu sou mais velho. Então, naturalmente, a fila está andando, eu estou lá na frente, né, Samuca? Samuca já está ali na porta, ó. Se abrir, já sai, já vai, né? É isso aí. Mas seja cavalheiro. Ouça. Os filhos precisam falar. Nós precisamos ouvir. E você precisa falar. Então fale também, arrume um espaço. Esse espaço de diálogo, que eu chamo de renovação. Há um outro aspecto que eu quero trabalhar aqui, que é o quarto, que para mim a mesa é um lugar pedagógico. Discípulo é aquele que aprende seguindo e segue aprendendo. Isso para mim é uma filosofia de vida. Em casa, nós precisamos desenvolver isso, esse ambiente de aprendizado. Ninguém tem a resposta mágica e perfeita. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos nesse processo. Né? Talvez uns passos mais à frente, mas a questão é essa, todos nós estamos num profundo aprendizado. E é ali, nesse processo de aprendizado, que a gente forma caráter, gente. Eu tenho visto que nós estamos vivendo uma sociedade carismática, porém sem caráter. E carisma sem caráter não é nada, tá? Caráter sem carisma funciona. Agora, carisma sem caráter é barulho, é emoção vazia, é oco. E eu tenho visto muitas casas ocas. E a gente precisa mudar isso. Há uma quinta lição aqui que eu quero deixar com você. A mesa é um lugar de celebrar a vida. Opa, a vida, não o estrondo. Provérbios 18, 21 diz, morte e vida estão no poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. Se morte e vida está no poder da língua, é em casa que nós precisamos celebrar sempre a vida. Palavras que ergam, palavras que trazem
para cima, palavras que guindem pessoas. Eu queria nos encorajar a deixarmos de ser aquelas betoneiras ou britadeiras, não sei, aquela máquina que o pessoal usa para arrebentar o asfalto, né? Faz aqueles buracos, aí tiram, ok? Eu queria nos encorajar a deixarmos de ser isto e passarmos a ser guindastes, levantar pessoas. Tem muita pessoa boa que a vida tem detonado, tem arrebentado, tem posto na lama, tem posto no tatame, deitada, imobilizada. E cabe a gente levantar. E talvez estejam dentro das nossas casas, e nós precisamos erguer pessoas, ter a habilidade de erguer. Eu queria nos encorajar a isso. Eu tenho mais algumas lições, mas eu vou para a última. Na realidade, não é a última minha aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. E aí a gente vai concluir. Num outro momento eu falo sobre outras habilidades dessa mesa. Mesa é um lugar de honra. Pense um pouquinho nesse assunto. É na mesa que podemos trazer pessoas que são importantes para nós. E assim e ali nós honrarmos. Qual foi a última vez que nós fizemos isso para os nossos? Nós temos algumas datas que são importantes. Alguns domingo retrasado nós comemoramos, domingo passado, né? No Dia das Mães, não foi? Isso aí. É importante, é bacana comemorar, devemos comemorar. Em agosto está aí Dia dos Pais, né? Falta o Dia dos Filhos, aí a gente embute lá no dia 12, né? Dia das Crianças, enfim, é bacana tudo isso. Mas o que significam essas pessoas para a gente? Que tal nós repensarmos como nós estamos honrando essas pessoas que são importantes para nós? Marido, esposa, pai, mãe, filho, neto, genro, sogra, sogro. Como é que a gente faz isso? São importantes ou não? O lar, a família, tem que ser um lugar de honra. Muitas vezes a gente é honrado por lá de fora e não é referendado dentro das nossas casas. Isso é perigoso. Davi foi ungido como rei, foi ou não foi? Passou um perrengue, né? O sogro dele queria futucá-lo com uma lança, porque Saul tinha aproximadamente 1,85 m, quase 1,90 m, e Davi era menor. Ele se esconde na caverna de Adulão, e Saul vai lá com uma lança enorme para futucar Davi, para querer matar Davi. Olha só, o sogro perverso, né? E Davi teve pelo menos 2 oportunidades de resolver essa demanda. E ele disse que ele não era Deus, que ele não ia tocar no ungido do Senhor. E aí olha que coisa interessante. Depois você lê lá em 2 Samuel, capítulo 9 inteiro, mas o versículo 7 diz assim: então lhe disse Davi, para quem? Para Mefibosete, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, que seria o avô, e tu sempre comerás na minha mesa. Mefibosete é um menino deformado, ele tem um problema físico, ele é da família de Saul, ele poderia ser exterminado, Davi poderia ter dado ordem e acabado, não, mas Davi disse: você é filho de Jonatas, e você vai ser acolhido no palácio. Um deformado, um deficiente, acolhido em honra no palácio. Olha o coração desse Davi. Aquele que cantou: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. É aquele que acolhe agora Mefibosete e vai tomar as refeições à mesa com o rei. Isso é honra.
Grave isso no teu coraçãozinho. Honrar é reconhecer o valor que a outra pessoa tem para você. Entenderam isso? Honrar é isso. É quando eu reconheço o valor que aquela pessoa tem para mim. E eu vou fazer de tudo, né? Para que aquela pessoa saiba que eu a tenho em grande estima. Nós precisamos vivenciar isso. A mesa tem perdido o seu sentido, o seu significado e o seu valor, não apenas como instrumento físico. E isso já vem passando já décadas. Mas nós temos perdido a essência do que é construir uma família balizado nesses valores internos. E aí, por vezes, a gente troca. A gente negocia esses valores internos que deveriam ser presentes dentro das nossas casas. A gente troca por trabalho, por entretenimento, por amigos e por ministérios. Cuidado. O primeiro ministério de cada um de nós é a nossa casa. O resto é coadjuvante. O resto vem depois. Não pode ser trocado. Se trocar, é o princípio da nossa derrota. Não negocie isso. É o mês da família. Precisamos viver saudáveis para sermos uma igreja saudável, para sermos uma sociedade saudável. Talvez não alcancemos todos. Vamos continuar vivenciando horrores na sociedade, mas que a bondade de Deus e a graça infinita dele esteja sobre a minha vida e a tua vida, para a glória do nome de Jesus. Tá bom?